Vou dar Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Joane. Boa tarde, gente. Eu sou a Daniele. A gente vai iniciar a reunião agora, tá bom? Fiquem à vontade para nos interromper a qualquer momento. É bem provável que a gente está gravando essa reunião, então a gente vai estar numa outra página. Automaticamente fica complicado a gente ver as mensagens de vocês aqui, mas nesse sentido, podem abrir o áudio, podem nos interromper quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Estamos aqui por vocês. O pessoal está entrando, a gente vai começar a projetar a tela aqui. Pessoal, tá ok para vocês? Dá para ouvir direitinho? Dá para ver a tela direitinho? Pessoal, vocês conseguem confirmar aqui para a gente se dá para ver direitinho a tela, se dá para nos ouvir direitinho? Podem falar por áudio mesmo, tá? Não precisa digitar, não. Vocês podem abrir o áudio aí e falar, se tá escutando direitinho. Tenha vontade, viu? Muito obrigada. Obrigada. Então tá certo. Vamos dar seguimento. Primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês aqui é essa página inicial do Google Class. Existe a questão de muitas escolas ainda não terem aceito as nossas solicitações, os nossos convites. Só um Só um momento, momento. Joana. É porque eu tô abrindo para o celular aqui também, gente, para aceitar vocês direitinho. Deu certinho? Deu. Prontinho. Perdoe a intercorrência, gente. Como eu dizia, a gente mandou os convites para vocês. Até então, seis escolas aceitaram nossos convites. E é a partir do aceite desse convite que vocês conseguem ter acesso a essa página aqui, tá bom? Qualquer um de vocês que não tiver acesso aos e-mails informados ou que verificou lá na planilha de e-mails que a gente pediu, que o e-mail foi informado, mas não encontrou, não localizou o convite lá nesse e-mail, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai buscar soluções, tá bom? Até então, todos os e-mails que informaram o Gmail para a planilha da gente, a gente enviou esse convite para vocês. Abrindo esse convite, vocês conseguem acessar a página inicial aqui. Lembrando que, mesmo que vocês não consigam acessar o Google Class, Google Sala de Aula nesse momento, vocês vão conseguir acessar o material pela pastinha do Drive, que foi compartilhado no grupo também, tá? Essa pastinha no Drive, para facilitar o acesso de vocês, porque às vezes as mensagens vão subindo e é muita coisa para acompanhar mesmo, a gente sabe, a gente entende. Então a gente colocou essa pastinha no Drive nas informações de perfil do grupo. Clicou ali, tem três linkagens. A primeira linkagem é para o e-mail oficial do programa, caso vocês precisem de qualquer coisa e queiram enviar para o e-mail, tá lá o e-mail correto. A segunda linkagem é para essa pastinha de atividades. A terceira linkagem é para a tabela de e-mails que a gente pediu para vocês informarem. Algumas escolas ainda não substituíram o e-mail.gov pelo e-mail Gmail que a gente pediu, que é o compatível com essa turma aqui. E algumas escolas também, pouquíssimas, mas não tiveram tempo de informar o e-mail para a gente lá. Então, por gentileza, quando puderem, tá bom? A gente pede que nos informe o e-mail para o andamento do programa ser tranquilo para todo mundo. Bom, gente, nesse sentido, apresentando aqui a tela inicial, o módulo 1 a gente trabalha com biodiversidade geral e com a biodiversidade com ênfase em queimadas. Para tanto, a gente vai abrir para vocês o acesso a essas duas turmas. Vocês vão notar que aqui na lateral já estão criadas todas as outras turmas que a gente vai trabalhar no decorrer do programa. Mas como a gente só vai trabalhar o módulo 1 agora, a gente só está disponibilizando o acesso de vocês para as turmas do módulo 1, que são essas duas aqui. Em ambas essas turmas, vocês encontram essas duas clicagens aqui.
Essa primeira clicagem leva para a pasta que contém todos os documentos base do programa. Dentro dessa pasta aqui, você acessa todos os modelos documentais, inclusive a gente deixou por precaução os que vocês já até utilizaram. Vocês já trabalharam com as fichas de cadastro, vocês já utilizaram o edital, vocês já utilizaram o termo de responsabilidade. Então, assim, eles estão aqui por precaução, caso seja necessário vocês consultarem eles depois. E os modelos de relatórios mensal e final estão aqui, assim como o modelo de elaboração de projeto, tá bom? Qualquer documento que vocês precisarem estará aqui. Se não houver um documento aí que vocês demandarem essa necessidade ao longo do programa, por favor, entrem em contato com a gente, para a gente estar conversando a respeito, tá bom? O primeiro link, que foi colocado aqui no quadro de avisos da turma de vocês, joga direto no material do módulo 1. Clicou aqui, já para vocês as cartilhas que a gente vai trabalhar no módulo 1, que é a de biodiversidade e a de queimadas, tá bom? A gente vai mostrar um pouquinho como que foi organizado esse material das cartilhas, mas antes gostaria de mostrar para vocês essa pastinha aqui, que é muito importante também. Essa pastinha aqui dos relatórios comprobatórios de atividades, no momento que vocês abrem, vocês localizam o seu município. Vamos pegar aqui como exemplo a Ataleia. Por favor, me deem licença, pessoal de Ataleia. Vamos pegar aqui a Escola Estadual Almeida de Matos Machado como exemplo, com licença novamente. Vamos supor que a Escola Estadual Almeida realizou as atividades aí do primeiro mês, colocou tudo ali no relatório que a gente vai mencionar mais à frente mensal e deseja salvar aqui para a gente estar visualizando esse relatório. A escola vai vir aqui, vai fazer o upload do arquivo dela nessa pastinha aqui e a gente vai ter acesso tranquilamente, tá bom? É somente isso, cada escola vai fazer isso referente às próprias atividades dentro do próprio município. Voltando aqui para as cartilhas, vamos começar com a de biodiversidade, tá? Lembrando que vocês podem nos interromper a qualquer momento se surgir alguma dúvida e quiserem apontar alguma coisa, tudo bem? A gente não está olhando muito bem o chat porque a gente está gravando essa tela, mas podem abrir o áudio e interromper à vontade. Biodiversidade. Esse aqui é o material programático. Textos base, conteúdo científico que vocês podem ter como base para trabalhar. Na reunião anterior nos foi perguntado, será que a gente poderia buscar material por conta própria também? Será que a gente poderia implementar nossa própria pesquisa, nossos próprios materiais? Poderiam, deveriam, a gente até acha excelente. Se quiser compartilhar com a gente também, para enriquecer, é claro, o conteúdo do programa, a gente agradece. A gente entende que os profissionais educacionais são vocês, a gente está aqui para guiá-los em relação ao programa, mas em relação à educação em si, nós vamos aprender muito mais com vocês do que vocês conosco, tá bom? A ideia é justamente essa. Então, o material está organizado da seguinte maneira: a gente coloca aqui introduções. Fala o que é biodiversidade, né? A importância. Aí a gente destacou também a biodiversidade brasileira, porque o Brasil é o país mais biodiverso do mundo, né? Então a gente destacou, deu ênfase à biodiversidade brasileira, que é onde a gente está inserido, né? É o nosso país, então a gente deu ênfase às informações sobre a biodiversidade do Brasil. Ameaça à biodiversidade, a biogeografia, né, que estuda o porquê de determinada espécie só existir em determinado local do mundo, que são as espécies endêmicas. Aí a gente colocou tudo aí. Aí falamos da fauna, né? Lembrando que a gente disponibiliza esse material aqui e no decorrer do programa, qualquer material, qualquer conteúdo, documentário, palestra, que a gente achar de interessante que possa agregar a vocês, a gente vai compartilhar com vocês também, tá bom? Então, eventualmente, vocês podem receber aí uma, um aviso, uma mensagem, alguma coisa no quadro aí do Classroom, notificando sobre um documentário, sobre uma palestra, sobre uma reportagem, algo pertinente ao programa que a gente acha que pode enriquecer. A gente vai estar compartilhando com vocês. E lembrando também, gente, que aí essa a que a Joane abriu aí
a cartilha só está o conteúdo. Eu deixei as atividades separadas, está na mesma pastinha, depois ela vai abrir para vocês verem. Aí só está o conceito, né, falando sobre a biodiversidade, a fauna, a flora, tudo direitinho. E o final tem um referencial bibliográfico. Até descer aqui para vocês verem, todas Ó, as cartilhas têm o referencial de onde a gente tirou as informações. Se quiserem visitar, aprofundar e afins, o referencial está disponível em todas as cartilhas. Aqui, como a Dani falou, são as duas cartilhas de atividades. Nessas, ela colocou as atividades para o ensino médio, né? A sugestão é essa, né, Dani? eu nem, não deixei especificado aí qual que é para o primeiro, qual que é para o segundo e qual que é para o terceiro ano. Fica a critério de vocês, vocês vão ver aí as atividades e vão ver quais que são mais indicadas para determinada série, né? E deixei também, sempre no, antes da atividade, tinha área de conhecimento com maior abordagem. Nesse caso aí, que a Joane vai descer, vocês vão ver, tem para ciências, português, porque tem interpretação de tirinha, né? Aí eu coloquei para esses dois. Mas se vocês virem e achar que dá para utilizar em outra disciplina também, fica a cargo de vocês, tá? Vocês decidem. Aí essas daí são para o ensino médio. Sim. E algumas cartilhas, a do módulo um, vocês vão ver que estão separados, mas vocês vão ver quando não tiver dois arquivos da pastinha, vocês podem abrir que as atividades vão estar no mesmo arquivo que está o conceito, né? Falando do tema da cartilha. Aí vocês podem ver que ao final vai estar lá todas as atividades propostas, viu? Aí essa daí é para o ensino fundamental. Eu gosto muito de trabalhar com vídeo, né? Ainda mais para os pros anos iniciais ali, primeiro e segundo ano que tem que trabalhar de uma forma mais lúdica, eu acho necessário, aí eu dei sugestões de videozinhos que vocês podem passar na sala de aula, né? E depois da execução desses vídeos, aí tem as atividades. O nível de complexidade das atividades é diverso também, tá? Como a Dani falou, aí fica a critério de vocês definir para qual turma vocês acham mais adequado, qual atividade. A gente Sim. deixa aqui só a critério de organização, né, Dani? Uhum. E vocês também podem ver, vocês podem adaptar. A gente deixa sugestão de atividade. Só que o professor é que sabe a realidade do aluno dele em sala de aula, do dia a dia. Então, ele pode adaptar, se ele vê ali que a atividade não é adequada para o nível de ensino daquele momento, ele pode adaptar ou procurar outra atividade, fica a cargo do professor. Mas desde que tenha a ver com o tema, que o tema seja aplicado em sala de aula, esse é o importante, tá? Aí a Joane tá passando aí as atividades. Tem atividades de todos os tipos, gente. Múltipla escolha, reflexão, interpretação de tirinhas, redação de texto. Então, assim, as atividades são diversas, elas servem como base para vocês, mas vocês, claro, como o Dani falou, reforçando, podem enriquecer da maneira que vocês acharem melhor, os profissionais são vocês, a gente confia. Aí nos foi perguntado o seguinte mais cedo: com relação a essas atividades, como que eu vou comprovar, por exemplo, que os meus alunos fizeram o texto que vocês pediram aqui para produzir? Que em algumas atividades a gente pede para produzir um texto de no mínimo 10 linhas, né, ou 15 linhas, abordando determinado tema. O que que acontece, gente? Não é necessário que vocês registrem texto por texto de cada aluno e enviem para a gente verificar que foi feito. O aval é de vocês, exclusivamente de vocês. Enquanto educadores, a gente sabe do profissionalismo e seriedade de vocês, então a gente está super tranquilo com a ideia de que vocês vão enviar para nós o que for registrado, será o que foi, né, contemplado ali nas fichas do programa. Tá bom, mas como que a gente vai fazer esse registro, né, Dani? A gente colocou aqui nessa pastinha dos modelos documentais, os modelos de relatório que vocês vão utilizar. Inclusive, esse é o E relatório. lembrando, só interrompendo a Joane um pouquinho, como a Joane falou, em termos de correção, é vocês que vão corrigir se as atividades estão corretas ou não. Nós só vamos ver, conferir se a cartilha foi aplicada. Então, se executou a cartilha, ganha pontuação. Então, nós só precisamos saber se foi executada. Aí, se foi, aí ganha pontuação. Mas em termos de correção de atividades, aí vocês que vão corrigir. Relatório mensal. Aproveitando o gancho de Dani aqui.
Tá, como que eu vou informar que eu realizei tal e tal atividade? Ok. Como Dani explicou, a gente pontua por realização da cartilha como um todo. Realizei a cartilha inteira até o momento de enviar esse relatório aí. Nesse espaço de atividade realizada, que é onde eu vou informar o que eu realizei, eu vou escrever o seguinte: cartilha tal, completamente realizada ou realizada por completo, só um exemplo assim por cima, né? Aí eu vou especificar o que se pede, público-alvo, né? Locais de realização, objetivos alcançados, datar, tudo certo pra gente. Mas aí, se caso eu não tiver realizado todas as atividades da cartilha, mas eu quero que conste aí que eu fiz um percentual dessa cartilha com os meus alunos, faço o seguinte: cartilha tal, parcialmente realizada. Foram contempladas as atividades da página tal até a página tal. Estando dessa maneira, a gente já consegue verificar tranquilamente o trabalho que vocês realizaram naquela cartilha. Teve Ok? uma dúvida também de manhã, que, por exemplo, como vocês têm a liberdade de adaptar o material, se vê que aquela atividade não tem como ser aplicada, vocês procurarem outras atividades relacionadas ao tema, vocês mandem para a gente também, né, especificado da cartilha tal, e manda para a gente o referencial, de onde vocês tiraram referência, só para a gente, até para a gente complementar o trabalho, né? Não, não, obrigada. Então, gente, até aqui, vamos dar uma pausa para ouvir vocês. Até aqui, o que foi falado, tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Vocês preferem falar depois? Tá tranquilo até aqui? Então, tá Tá bom. joia. Vamos Havendo prosseguir. dúvidas, vocês podem interromper, viu? Podem interromper e perguntar. Diga. Sim. Oi? Aí, nesse caso, há impacto, né? Porque a cartilha foi aplicada, foi trabalhada totalmente, aí tem a pontuação 2 pontos. Aí, se houver, não trabalhou a cartilha inteira, aí vai pontuar, mas vai pontuar menos. Gente, mais alguma coisa até aqui? Fiquem à vontade, tá? Essa questão da cartilha é só porque às vezes não consigo trabalhar a cartilha inteira. Mas trabalhou uma parte, pelo menos uma parte da pontuação ganha, né? Para não ficar sem pontuação. Então, também não é justo, né? Trabalhou uma parte. Não trabalhou por completo, mas trabalhou uma parte. Então, vai receber uma pontuação de acordo com o que foi realizado. A gente sabe que o trabalho da educação, especialmente no Brasil, é um trabalho muito dificultado, né? Os professores não são muito valorizados, as escolas não encontram, né, as condições que deveriam encontrar para prestar o melhor de si. Então, assim, os professores são super-heróis. Então, a ideia do programa é valorizar vocês, gente. Então, o que a gente puder fazer para estar entendendo a realidade de vocês e para estar valorizando o trabalho que vocês estão fazendo, inclusive na questão ambiental aqui do projeto, que é indispensável também, a gente vai fazer, tá bom? Qualquer coisa a gente segue conversando, dando seguimento aqui no modelo. Eu vou descer um pouquinho para mostrar como que fica a questão das assinaturas. Explicado como que vocês podem registrar as atividades para a gente volta aqui no cabeçalho rapidinho só para esclarecer uma questãozinha que nos foi perguntada. Tá, profissional responsável, o que que isso quer dizer? Cada cartilha tem que ser preenchida e enviada pelo professor responsável por aquela turma. Minha turma, terceiro ano, eu sou professora Joane, responsável pela turma terceiro ano da escola tal. Eu vou assinar como responsável aqui, vou assinar como responsável lá embaixo, vou especificar o conteúdo que eu trabalhei aqui de maneira bem sucinta, não é? Vou especificar a minha instituição de ensino e de resto o básico que está aqui, tá bom? São 3 turmas por escola, então vão ser 3 relatórios enviados por cada escola,
bom? Aí esses relatórios vão sendo colocados na pastinha de cada escola dentro do município ali. Então, são Tranquilo? 3 relatórios por cartilha, tá? Nessa primeira parte, como estamos trabalhando duas, então vai ser 2 relatórios, um para cada cartilha. Então, no caso, cada turma tem que enviar 2 relatórios. No total, somando 6, né? Fiz certo, né? Então, uma para cartilha de biodiversidade e outra para cartilha de queimadas. Viu? Pessoal, nesse sentido, cada professor enviou seu relatório. Deixa eu até voltar, editei. Cada professor enviou seu relatório, tudo certinho. Olá, gostaria de. Alguém gostaria de falar? Eu acredito que a moça abriu o microfone sem querer. Vou fazer o seguinte. Prontinho. Qualquer coisa, fique à vontade para abrir de novo, tá bom? Então, gente, dando seguimento à explicação, no final, após a assinatura do professor e do diretor escolar, a gente pede os registros fotográficos aí das atividades que vocês realizaram. Aí uma pergunta muito bacana que foi feita foi o seguinte: tá, mas aí eu só tenho espaço para 2 registros fotográficos, eu vou realizar mais de uma atividade, não vai caber nesses registros, eu só tenho esse espaço aí, como que eu faço? Tranquilo, esse registro aqui são 2 registros solicitados por atividade. Não tem outras laudas iguais, porque a gente pressupõe que o interessante é estar duplicando essa lauda aqui com o padrão e informando aí as fotos de cada atividade que vocês desejarem registrar. Aí a foto segue o padrãozinho que a gente estabeleceu aqui, né? No caso, a descrição sucinta do conteúdo, para a gente saber de que se trata, onde que foi realizada, quem ela contemplou, quem participou, local e data. A gente pede que a foto esteja colorida para visualizar melhor e que sejam no máximo 2 imagens por atividade. Aí, interessante, fiz mais de uma atividade, provavelmente será o caso, vai duplicando essa lauda aqui, seguindo o modelo e anexando as 2 fotos para cada atividade realizada, tá bom? Com relação ao relatório de atividades, a gente está tranquilo? Lembrando sempre, gente, que no, desce aí, Joane, na parte das assinaturas. Que as assinaturas podem ser manuais e pode ser digitais também. Se tiver a assinatura digital, né? Às vezes altera tudo ali, digita e assina digitalmente, ou pode imprimir, assinar e escanear. Mas lembrando, como assim, a gente está lidando com educação ambiental, né? Com esse tema. Então, a gente aconselha a usar o mínimo de papel, né? Mas se não tiver como, se tiver que imprimir, sejam as cartilhas, sejam os relatórios, que ao final dê uma destinação correta, né? Reciclem esse material. Porque a gente está lidando, né, com sustentabilidade, com essa consciência ambiental. Então, a gente só pede isso, né? Só uma orientação. E também, se tiver dúvida de como destinar esse material de forma correta, pode entrar em contato com a gente, que nós também damos esse auxílio, o que pode ser feito, viu? Porque a gente sabe que tem muitas escolas que são da zona rural. E às vezes eu sei que muita escola hoje, muitas da zona rural, tem acesso à internet, mas tem algumas que às vezes têm um problema no acesso à internet. Então, essas escolas também, é, às vezes, tem que imprimir a cartilha, o material. Aí a gente tem que olhar uma orientação e procurar a Secretaria de Educação. Nós vamos entrar em contato para saber o que eles podem fazer nesse caso para ajudar. Então, gente, não só a gente, mas vocês que são de escolas da zona rural, que têm essa dificuldade de acesso à internet, que têm essa dificuldade de acessar esse material de maneira digital e trabalhar com seus alunos, a gente solicita que vocês contatem a Secretaria de Educação da escola de vocês, né, do município de vocês, e conversem sobre esse assunto. Pleiteie aí, talvez, a impressão desses materiais. E, por favor, entre em contato com a gente também, a gente conversa direitinho e vai reforçar esse contato na Secretaria de Educação de vocês para poder aumentar as chances, né, Sim, de sim. vocês serem amparados nessa situação, tá bom? Gente, outra questão que nos foi levantada é:
Nesses dois primeiros módulos, um e 2, a gente vai trabalhar com duas cartilhas. A gente mostrou para vocês aqui as cartilhas, né, de biodiversidade, que são pertinentes ao módulo um. E a gente tem no módulo um também a cartilha de queimadas. O que que acontece? A gente colocou essas duas cartilhas no mesmo módulo justamente porque a temática tem muita afinidade. Então, um material acaba complementando o outro. Tá bom? A ideia é que não fique pesado trabalhar isso, mesmo que sejam duas cartilhas e que, portanto, tenham duas demandas por atividades. Vai ser um pouco mais de trabalho do que se fosse uma cartilha só? Vai, mas o que a gente entende é que dessa maneira a gente não só adianta um conteúdo e dá para vocês uma base melhor, já de cara, para poder elaborar o projeto de vocês de iniciativa própria, a gente vai conversar com ele sobre ele, perdão, mais tarde, como também a gente traz uma base mais redondinha, até porque não tem como falar de queimadas sem citar a biodiversidade e vice-versa. Essa aqui é a cartilha base da turma de queimadas. Inclusive, esse é o momento em que eu queria perguntar para vocês, pessoal, quantos de vocês já conseguiram acessar a turma no Google Class? Vocês conseguem dar um joinha aqui pra gente? Só sinalizando? Ok. Diga, fique à vontade. Vi que alguém levantou a mão, pode ficar à vontade se quiser falar, tá bom? Tá tranquilo, gente? Dá para seguir? Vou. Boa tarde. Oi, Iris, prazer. Entendi. Hum. Tem algumas escolas, né, algumas instituições que acabaram entrando atrasadas no grupo. Eu acredito que possa ter sido esse o caso de vocês. A gente entende perfeitamente. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma apresentaçãozinha geral do projeto para vocês, né? Resumir aqui de que se trata. Vou abrir para vocês aqui o edital e a gente vai mostrar direitinho como que está funcionando, tá bom? Vocês receberam aí o edital? Todo mundo teve acesso direitinho? Que essas informações estão no edital. Que a gente tem 9 cartilhas que nós vamos trabalhar ao longo desse ano até setembro, né? Até agosto, Até mais ou agosto, menos. até agosto. São 9 temas diferentes. Então, como a gente não tem como trabalhar um tema por mês, os 2 primeiros meses, que vai ser o mês de março, o mês de abril, vamos trabalhar 2 temas diferentes. O objetivo é esse mesmo, é a conscientização com as questões ambientais, né? As cartilhas têm o tema biodiversidade, tem o tema queimadas, tem água, resíduos sólidos, fauna doméstica, fauna silvestre. Então, são temas relacionados à educação ambiental, ao meio ambiente. Aí tem aí, que foi o período que a gente fez aí, ó, a publicação do edital foi no dia 23 de janeiro, né? O período das inscrições foi do dia 23 ao dia 9 de fevereiro. Aí, a inscrição das turmas, que foi o período de retirada de dúvidas de 23 a dia primeiro, né? A inscrição das turmas e professores. Por quê? Nós não vamos trabalhar a escola inteira. Nós estabelecemos que teria que ser trabalhado 3 turmas. Então, essas 3 turmas a escola teria que escolher, dentre as turmas que ela tem, 3 turmas para participarem e 3 professores que seriam responsáveis pela execução do material nas turmas para até para a gente ter um certo controle. Igual nós falamos, eu não sei se acho que foi na outra reunião. Isso não impede também que os outros
As outras turmas trabalham o material, mas vão ser avaliadas somente essas três. E como é que vai funcionar? Cada cartilha vale 2 pontos. São 9 cartilhas, então 18 pontos. Nós estabelecemos que vão ser três turmas, então 54 pontos. É, as cartilhas no total vão ser 54 pontos. É o máximo que uma escola pode atingir, realizando todas as cartilhas com as três turmas inscritas. E, como a Joana colocou aí, tem aplicação de atividades no âmbito escolar. Essas atividades, como é que vão ser? Nós vamos sugerir atividades para vocês. Essas atividades, a escola pode realizar no máximo três, porque cada atividade vale 6 pontos, então totalizando 18 pontos. A execução de atividades no âmbito extraescolar, que é fora da escola. A pontuação total é 18, então a escola só pode executar duas, né? Nós também vamos sugerir essas atividades. Vamos sugerir atividades e vocês, dentre as atividades que nós vamos sugerir, vocês vão escolher duas. E tem o projeto de desenvolvimento de sustentabilidade, que vale 20 pontos. Só que esse projeto é de iniciativa própria. Então a escola vai ter que criar um projeto. A Joane vai mostrar ainda o modelo do projeto, né? Para vocês entenderem direitinho. E esse projeto vale 20 pontos. Lembrando que o projeto é critério de desempate. Por quê? Eu vou falar de forma rapidinha, porque isso aí tem essa informação lá no edital, você encontra direitinho. É porque vão ter premiações. As 5 escolas com maior pontuação vão ser premiadas. A primeira vai ganhar 20 mil em prêmios, a segunda 15 mil, a terceira 12, a quarta 8 e a quinta 5. Então, é por isso que a gente está colocando essa pontuação para execução de atividades. Então, as escolas tiveram prazo para fazer a inscrição, né? Depois inscreveram as turmas. Nós estendemos esse prazo até o dia 29 de fevereiro, né? Para a inscrição das turmas. As que executaram todas as etapas estão no programa. Aí nós pedimos aí a etapa, chegamos na etapa de pedir o e-mail, Gmail, né? Para a gente cadastrar no Google Class, Google Sala de Aula para ter acesso a esse material. Como a gente teve um probleminha na semana passada, que era para termos iniciado no dia 1º, nós disponibilizamos esse material no Drive. Aí nós compartilhamos a pastinha do Drive e todas as escolas que tiveram acesso a esse material entrava lá, aí pedia uma autorização, a gente autorizava de cá e eles tinham acesso. Mas nós, como nós queremos trabalhar com o Google Sala de Aula, aí nós estamos pedindo esse e-mail que seja Gmail, né, que é o único que é compatível com o Google Class, para poder executar as atividades. Mas como para não ficar atrasado, nós disponibilizamos aquela pastinha no Drive. Gente, lembrando que, reforçando aqui para quem entrou depois, esse Google Class, ele foi enviado um convite para participar das duas turmas para todos os e-mails que registraram o Gmail na planilha que a gente disponibilizou lá no grupo algumas vezes. Essa planilha, o link para acesso dela foi disponibilizado de novo nas mensagens essa tarde. Colocamos também nas informações iniciais do perfil do grupo para facilitar o acesso de vocês. Então, se vocês não receberam aí nos seus e-mails, verificaram lá, viram que o e-mail foi cadastrado na planilha, verificaram no e-mail cadastrado na planilha, viram que o convite não chegou, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Gentileza, que a gente vai resolver para vocês tranquilinho. Pessoal que disse que não sabia nada em relação ao programa até então, gostaria de fazer alguma pergunta? Está contemplado? A gente passou essas fases aí de inscrições, de seleção, já foi divulgada as turmas selecionadas, foram acrescentadas todas as pessoas que entraram em contato aí manifestando-se para participar das coisas da gente. A gente colocou no grupo, a gente buscou alguns contatos também, infelizmente não conseguimos encontrar em primeira instância, pode ter sido o caso de vocês. Inclusive, a gente pede até perdão pela demora, no sentido de não termos encontrado o contato de vocês antes que vocês viessem até nós para isso, tá bom? O edital está bem explicadinho também. O edital em si são oito páginas. O restante das páginas são os anexos, que é modelo de relatório final, mensal. Então, está bem explicadinho. Vocês encontram lá direitinho os critérios de desempate, como é que vai ser, né? E eu esqueci de falar também, além das escolas serem premiadas, as 5 melhores colocadas, vão ser premiados 3 professores. Então, como ali vocês viram que no relatório mensal, no final, tem onde escrever o nome do professor, os 3 professores mais engajados vão ganhar um notebook cada um.
E também não depende também a premiação do professor, o professor premiado ter relação com a escola vencedora, viu? Pode ser que um professor de uma escola que pontuou menos, mas ele foi mais engajado. Então a gente vai olhar, fazer essa análise lá através do relatório também, viu? Mas aí, ó, no edital tá bem explicadinho. São poucas páginas, aí se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente, mas tá bem explicadinho, viu? Vou reenviar o edital novamente depois no grupo, para até facilitar de vocês localizarem ele novamente. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tá bom? Nesse sentido, gente, a gente está tranquilo até aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente pode esclarecer de alguma outra forma? À vontade. De nada. Se Nada. ficar alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente depois, tá? Que a Beleza? gente A gente sabe sana. que Tá para bom. quem entrou agora é muita informação ao mesmo tempo. A gente está no grupo, às vezes nem a gente consegue acompanhar direito, né, Dan? A gente volta Uhum. tudo e tenta acompanhar, sabe que vocês são ocupados, né? O dia a dia é bem corrido. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato particular também, a gente liga, a gente conversa, manda mensagem, para não ficar nenhuma dúvida quanto a vocês, tá Que bom? nós tentamos acompanhar, né, auxiliar vocês ao máximo possível, né? Então, se houver algum momento assim, que às vezes fica alguma mensagem, mesmo que a gente tenha essa atenção de sempre estar olhando, mandem mensagem de novo, tá? Porque, como se diz, a demanda é muito grande, são muitos professores, muitas mensagens, mas nós tentamos responder com o máximo de rapidez e eficiência, viu? Eu espero que estejam conseguindo sanar todas as dúvidas que vocês tenham. Inclusive, nesse sentido, qualquer sugestão que vocês tenham pensado de como o programa poderia se desenvolver melhor, de como a gente poderia atender vocês melhor, por favor, podem mandar para a gente também, não se acanhem. Essa é a primeira edição do programa, então a gente espera aprender muito com vocês e fazer o nosso melhor a cada dia, tá certo? Fechando aqui o edital, vou dar uma mostrada para vocês agora nesse querido aqui, que é quem vale a maior pontuação do projeto. Inclusive, consta como critério de desempate, né? Antes de passar para ele, vou lembrar com vocês que no decorrer do programa, para quem entrou agora, a gente já havia mencionado que no decorrer do programa, a gente vai compartilhar materiais adicionais com vocês, materiais que a gente achar que possam agregar. Não vão ser mais atividades a serem aplicadas, nem nada do tipo. A gente vai compartilhar um documentário, né? Talvez uma reportagem, talvez um filme, alguma coisa assim interessante que a gente ache que de uma forma mais lúdica possa contribuir com vocês. Aí, utilizar ou não, fica a critério de vocês, é mais um gesto nosso para com vocês nesse sentido, tá? Se vocês quiserem fazer o contrário também, compartilhar alguma coisa interessante conosco, que vocês pensam que pode ser legal ter no programa, a gente está totalmente aberto a aprender com vocês, mas a gente espera que isso aconteça, tá? A ideia é justamente essa. Gente, esse aqui é o modelo de relatório não, perdão, esse é o modelo de projeto final. Esse projeto aqui é um projeto que vocês têm que apresentar para a gente no fim e é o que tem a carga pontual maior. Esse projeto vale 20 pontos dentro da cartilha aí, né? Ele é o que tem maior valor. O que acontece? Esse aqui é o modelo base que a gente estabeleceu para o desenvolvimento de projeto de vocês. A gente vai definir os temas? Não. Esse projeto é de iniciativa própria. As outras atividades complementares que a gente vai distribuir para vocês, perdão, disponibilizar ao longo do programa, pessoal, infelizmente o tempo da reunião está acabando, são 15 minutinhos. A gente vai fazer o seguinte: vocês perceberam que a gente estipulou lá, explicou no convite, que o Google Meet nos limita a 1 hora de reunião e por isso a gente vai fazer lá em 2 momentos? A gente vai pedir a gentileza de todos saírem da reunião agora e entrarem na reunião no segundo momento, tá bom? A gente tem mais 15 minutinhos. Quando tiver acabando, nós falamos para vocês que a gente vai para o segundo momento, viu? E aí dá certinho. A gente só tira as dúvidas de vocês. Aí uma dúvida também que fizeram, uma pergunta que fizeram, questão do relatório não, desculpa, do projeto. Esse projeto vai ser por escola, não por turma, tá? Então, a escola, as turmas que estão envolvidas no programa, no Ambientalize, vão criar um projeto. Pode ser que a escola já tenha um projeto que seja de uma horta, que seja de compostagem, que tenha ali a ver com a sustentabilidade. Ela já pode utilizar esse projeto se ela tiver. Senão, ela vai ter que criar um projeto do zero, viu? É isso, gente.
dando seguimento aqui, mostrar para vocês só o esqueleto aqui do modelo de elaboração de projeto que a gente disponibilizou para vocês. Preenchimento muito autoexplicativo, sabe? O título, quem é que participou, os colaboradores, tá lá direitinho para vocês preencherem, viu? Perfeitinho. A gente deixou aqui um sumário para facilitar a visualização, mas vamos pular só para mostrar para vocês como que está o corpo do projeto nesse sentido. Identificação geral, quais que vão ser os responsáveis. Lembrando que quando dizemos elaboradores do projeto, ou responsáveis pelo projeto, ou colaboradores do projeto, a gente está falando não só dos três professores, que muito provavelmente vão trabalhar juntos para construir esse projeto, como também de demais funcionários que vocês acharem aí necessário adicionar, porque contribuíram de alguma forma com o trabalho de vocês aí dentro do projeto, tá bom? Não necessariamente é necessário elencar os alunos, e a gente entende que os alunos que participaram são aqueles das turmas que vocês são responsáveis. Então é interessante para a gente constar quem são os professores, quem participou, quem colaborou, até porque, né, é a partir desses professores que vão estar assinando, que vão estar constando nos relatórios, que a gente vai conseguir inferir quais que foram mais engajados e, portanto, quais serão os três professores que na reta final vão ser contemplados com os três notebooks, um para cada, tá? Aqui, voltando, diretor tá no singular aqui, mas professores ficaria no plural, que seriam mais de um, tá bom? Apresentação geral do município, só mesmo para a gente ter arquivado direitinho, isso aqui é o modelo básico que a gente estabeleceu. A equipe executora, exatamente o que a gente falou agora, o nome de cada um, né? Na outra coluna, qual foi a ação que cada um realizou, a formação acadêmica de cada um. Ah, esse aqui é formado em matemática, aquela é biologia, aquela é português, aquela ali é normal superior. Quaisquer sejam as formações, informar aqui pra gente, identificar direitinho e os e-mails de contato dessas pessoas, tá bom? No caso, o e-mail de contato pessoal de cada um seria interessante para nós. Daqui para frente, gente, é vocês que vão dar aula para a gente, né, aí de redação, escrevendo a introdução do projeto de vocês, apresentando aí o projeto com a demanda e com a justificativa dele. Isso aí é critério de vocês, a redação é como vocês acharem mais confortável, da forma que vocês acharem mais completa. Os profissionais educacionais são vocês, né? A gente vai aprender nesse sentido. Objetivo geral específico, padrão também, público-alvo padrão, abrangência padrão, metodologia, tudo que foi necessário, recursos financeiros, materiais, recursos humanos, para a gente ter uma noção exata do que vocês precisaram utilizar para desenvolver o projeto de vocês, tá bom? Metas e indicadores, aqui padrão também, os objetivos, as metas e prazos. Indicadores a gente coloca opcional, caso vocês queiram elencar os indicadores que vocês perceberam, excelente. Caso não queira, excelente também. Isso vai da perspectiva de vocês, o que vocês acham interessante constar aqui no projeto de vocês, tá bom? Meio de verificação, período de verificação, feito isso, tá ok. Aqui é bem semelhante ao quadro de relatório das atividades mensais, né? Elencou a atividade realizada, início e término, mesmo para a gente ter uma noção de qual foi o tempo que vocês levaram para realizar isso, qual foi o tempo necessário para a realização do projeto de vocês. Como foi perguntado, acho que pela Iris, perdoe se eu estiver enganada, Iris, como foi perguntado aqui, como que a gente sabe até que tempo a gente tem para poder realizar tal coisa e tal coisa. No cronograma de reuniões, que a gente compartilhou agora lá no grupo, a gente estabeleceu entre essa primeira reunião de monitoria e a próxima, que vai acontecer antes do fechamento, né, mensal da planilha, duas reuniões, uma quinzena. A ideia é a gente introduzir nessa reunião aqui com vocês, tirar as dúvidas que forem surgindo, mas a gente sabe que dúvidas surgem mesmo é na prática. Eu imagino que vocês estejam ansiosos para começar a criar e a fazer as atividades assim na prática, e é aí que vai surgir as maiores dúvidas. Então, a gente espera que nesse período, né, nessa quinzena, a gente consiga ir sanando as dúvidas de vocês. Na próxima reunião, passada essa quinzena, né? A gente consiga fechar com vocês as dúvidas adicionais, então vocês fecham aí as atividades da cartilha com as dúvidas sanadas e com toda tranquilidade. Bom, então é mais ou menos um mês, né, Dani? Sim. Para cada cartilha.
E lembrando que esses relatórios mensais devem ser mandados para a gente até o quarto dia de cada mês. Por exemplo, igual vai trabalhar agora, até o quarto dia do mês que vem, né, o mês de abril, vocês têm que enviar para a gente. Igual o Joane falou, agora vamos trabalhar duas cartilhas. O módulo 2, que é o próximo, vão ser duas também, né? Sim. Aí os outros módulos vão ser uma cartilha a cada módulo, entendeu? É porque, assim, não tinha como trabalhar uma cartilha por mês, senão ia ficar alguma de fora. Aí nós atrelamos os temas que têm relação com o outro. A biodiversidade, queimadas, eu acho que depois me fauna, Fauna acho doméstica que e aí fauna fauna silvestre. silvestre. Então, Daí em são temas que têm diante. relação, então relação com o outro para facilitar para vocês. A gente entende que fica mais apertado, por serem mais cartilhas, mesmo que a ideia seja justamente dar um gás aí e que depois fique mais tranquilo, porque quando for uma cartilha só, por mais que o material seja mais extenso também das cartilhas solitárias, vai ficar mais tranquilo a carga de atividades que a gente vai passar para vocês, né, a partir desse momento. E sem contar que os que são uma cartilha só, são temas que são menos conhecidos. São conhecidos, mas são menos falados, né? Nós temos uma cartilha do SIM, que é do Serviço de Inspeção Municipal, que é ali da importância de comercializar produtos certificados, né? Qual o impacto daquilo na saúde, no bem-estar. Então, vão ter esses temas assim. Então, é um tema que é pouco falado, que pouca gente sabe. Então, necessita, assim, um tempo maior para ser trabalhado. Então, nós estabelecemos de acordo com isso, com a dificuldade, vamos dizer assim, com quanto o tema é falado, é discutido na sociedade atualmente. Então, vão ser assim. A Eliana perguntou aqui para a gente agora: os relatórios e atividades são por professor ou por escola? Pessoal, os relatórios mensais são por professor. No cabeçalho lá, o professor responsável por aquela turma vai elencar as atividades realizadas por aquela turma, pedir a assinatura do diretor e assinar também ao final como responsável por aquela turma. Cada professor vai fazer isso pela sua turma. O relatório final é diferente. A gente pode até abrir ele aqui no segundo momento para vocês. Se a chamada for encerrada a qualquer momento, é porque o tempo acabou, tá, gente? Aí vocês já podem ir entrando no segundo momento que a gente compartilhou o link lá no grupo. Mas por hora, seria isso. Os relatórios de atividades são por professor. E aí o relatório final é por escola, porque vai contemplar as atividades das três escolas e espera-se que os três professores, né, das três turmas, perdão, e espera-se que os três professores se unam para criar esse relatório, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Estou achando que a gente tem 6 minutos para finalizar a reunião. O que é que eu vou fazer? Como os minutos já estão contadinhos e não vai dar tempo de atender vocês da melhor maneira com esse tempo limitado, vamos fazer o seguinte: vamos sair todo mundo agora, entrar no outro link do segundo momento e a gente já fica mais tranquilo. Tudo bem para vocês? Nossa vontade era ter o drive limitado, não tivesse essa limitação de tempo, infelizmente a gente só tem o pacote básico, então temos que fazer esse ajuste aí. É isso, gente. Então, vamos para o segundo link para dar prosseguimento, viu? A gente vai estar saindo aqui agora, vou entrar no segundo link, receber vocês e com calma a gente já entra tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? A apresentação geral foi essa. A gente entra no segundo momento fazendo de uma maneira mais didática possível. A gente vai ouvir vocês. Até mais, grande abraço e muito obrigada. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Esperamos vocês no segundo link, viu?